Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Nós vamos finalizar a nossa matéria sobre socialização primária, né, que a gente comentou sobre as primeiras informações e a educação que a gente recebe dentro da família, dentro do ambiente que estamos inseridos, e depois a secundária, que é o mundo exterior, escola, religião, grupo de amigos, comunidade, da onde a gente recebe a nossa socialização secundária. Pois bem, nós vimos aí a diferença da socialização da criança, como a gente recebe essa socialização, depois com o adulto. Ou seja, a gente vai ler um texto sobre essa percepção do mundo do adulto, mundo da criança, ou seja, como é que surge, como é que é feito o nosso processo de socialização, ok? Deixa eu só abrir aí a página para vocês, a página 10, o seguinte texto. Olha só, o mundo da criança, o mundo dos adultos. Olha só, a socialização é um processo de iniciação no mundo social e em formas de interação e nos numerosos significados. De início, o mundo social dos pais apresenta-se à criança como uma realidade externa, misteriosa e muito poderosa, porque é a nossa primeira formação, né? No curso do processo de socialização, este mundo torna-se inteligível. A criança penetra nesse mundo e adquire a capacidade de participar dele, e ele se transforma no seu mundo. A respeito disso, pessoal, por que o mundo social dos pais se apresenta para a criança uma realidade externa, misteriosa e poderosa? Ora, pessoal, a gente pode perceber que quando nós somos criança, nós somos fascinados por qualquer coisa, porque nós estamos trabalhando início da nossa capacidade cognitiva. Nós estamos recebendo informações, símbolos, linguagens, e para a criança tudo parece, no início, né, tudo parece ser mágico, ou seja, tudo parece ser algo mais complexo e aquilo nos encanta mais, né? Olha só, o mecanismo fundamental da socialização de um indivíduo consiste no processo de interação e de identificação com os outros. Primeiro com a família e depois com o mundo e as suas instituições sociais, né? Isso significa que a criança começa a reconhecer determinadas atitudes, bem como compreender os seus sentidos e reproduzi-los, ou seja, o início da capacidade cognitiva, ok? Muitas vezes, uma criança pode incorporar determinadas atitudes ou papéis sociais em uma brincadeira, como quando simula ser mãe, professora, policial ou médico. Tais brincadeiras revelam que ela começa a perceber o mundo social em que está inserida e a existência, ou seja, começa a imitar comportamentos, porque aquela informação que ela está digerindo, está recebendo, ok? Em geral, a forma como assimilamos novas condutas e papéis sociais está diretamente relacionada às origens familiares. O Emile Durkheim, né, que é o precursor da sociologia, aponta que há uma nítida relação entre a educação das gerações mais novas e a manutenção das práticas e das tradições sociais. É que o materialismo histórico, Marx, ele vai criticar essas estruturas tradicionais, né, que mantém uma eterna diferença, né, desigualdades, ou seja, uma luta de classes, ok? Ou seja, essas tradições mantidas pela família e também pelas superestruturas, como o tribunal, a religião, ou seja, várias instituições sociais, a escola, acaba mantendo essa tradição e, na teoria marxista, ele vai criticar que essas instituições apenas mantêm a diferença entre as classes, ok? A instituição familiar é, portanto, agora voltando dentro dessa questão do Emile Durkheim, um dos principais meios de manutenção das práticas sociais consolidadas, inclusive da reprodução das desigualdades,
Olha aí como é que já tem uma junção com o pensamento marxista, né? Uma desigualdades sociais previamente estabelecidas. Um bom exemplo da influência da família na delimitação dos futuros papéis sociais dos indivíduos refere-se a carreiras profissionais. É comum ter filhos e seguirem a profissão dos pais, ou seja, manterem a tradição naquele ambiente que ele é estabelecido, né? Ou seja, toda uma estrutura tradicional que nós temos dentro da sociedade acaba muitas vezes se mantendo dentro da família e corroborando também através dos poderes. Por exemplo, nós temos lá na Índia, em alguns lugares da Índia, apesar de isso estar mudando, que as famílias elas são trabalhadas muito dentro das castas. E essas castas têm diferenças sociais, né? Ou seja, tem da casta mais elevada, que tem muitos privilégios na sociedade, até a casta mais inferior, que tem que acabar obedecendo às demais castas. Isso é uma tradição milenar na Índia, que mantém, em algumas cidades mais tradicionais, mais antigas, mantém até hoje essas castas. Okay? O hinduísmo, que é muito forte lá, tem algumas comunidades que mantêm essa tradição. Ok? E dentro da família, dentro do ambiente familiar, pessoal, é trabalhado várias coisas. Por exemplo, nas questões de gênero, também é possível identificar com clareza essas formas de socialização como maneira de diferença social entre os indivíduos. Ou seja, os meninos têm tal atividade, as meninas têm outras atividades, ou seja, elas vão formulando essa socialização das pessoas. E com isso, pessoal, a gente vê crescer a criança, ela torna adulta já com valores, né, que ele traz dentro de casa. A questão aqui não é discutir valores bons ou ruins, mas valores que recebe dentro do ambiente familiar. Ok, pessoal? Então, essas são uma junção da socialização secundária, da primária, essa primária muito familiar, da educação, a secundária vindo de instituições chegando, fazendo uma nova formação das pessoas, e nós temos instituições que colaboram com isso, que é, por exemplo, a escolar, que acaba levando uma educação para as pessoas de acordo com a realidade de cada ambiente, de cada país. Ou seja, olha só, em nossa sociedade, a escola é sem dúvida a principal instituição responsável pela socialização secundária dos indivíduos. A família é a primeira escola, né? E a instituição de ensino ela acaba se tornando essa extensão, né? Nos últimos anos, verificou-se o aumento do número de pessoas que frequentam instituições escolares nas sociedades modernas. Ok? Ou seja, há uma política de universalização do ensino, que não é nem que é um direito do cidadão e o dever do Estado de todos os países oferecerem educação. A escola é uma das principais instituições responsáveis, pessoal, pela formação do indivíduo e pela socialização das pessoas, pelo conhecimento das ciências, pelo contato com o mundo exterior, principalmente com o contato com o mundo da ciência, né, que eu já falei, profissional, e também da forma de como se formar o cidadão, né? Ou seja, a família inicia essa formação, a escola complementa, sendo na socialização secundária a principal instituição, ok? E aí nós temos outras formas de socialização, como também o trabalho, que nos diz muito o que a gente o que a gente faz, ou seja, as nossas características. O trabalho assume, voltando aqui ao texto, uma dimensão socializadora na medida em que estabelece oportunidades diárias de interação social e de construção das identidades profissionais. Ou seja, se a socialização primária tem a família como a formação do indivíduo, a secundária, vamos ter várias instituições,
vamos ter, como a gente viu, né, a escola, o trabalho, o ambiente religioso, ou uma comunidade, uma associação que determinada pessoa participa, colabora, ok? Então, a gente passa em vários momentos de socialização. E, assim, essa criança que cresceu, se socializou no trabalho, na escola, vai gerar, por exemplo, outra família. E assim continua o processo de socialização do indivíduo. Ok? Pessoal, na próxima aula a gente vai ver o papel da mídia na formação dos indivíduos, que tem um papel muito importante, que acaba moldando comportamentos, inclusive para o consumo. Tá? O consumo também é uma forma de socialização, de pertencimento a uma determinada classe ou comunidade. Ok? Pessoal, eu espero que vocês leiam um pouco dos textos que a gente está discutindo, isso é muito importante, e a gente se vê nas nossas lives, ok? Eu fico por aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!